Bolero de Ravel. A alma cativa e obcecada enrola-se infinitamente numa espiral de desejo e melancolia. Infinita, infinitamente. As mãos não tocam jamais o aéreo objeto. Esquiva a ondulação evanescente. Os olhos, magnetizados, escutam e no círculo ardente nossa vida para sempre está presa. Está presa. Os tambores abafam a morte do imperador. E aí galera, bom dia, tudo bem? Prontos para mais uma aula de literatura? Então vamos lá. Comecei a aula de hoje lendo esse poema que se chama Bolero de Ravel, do Carlos Drummond de Andrade, que está nesse livro aqui, Sentimento do Mundo. Porque o tema da aula de hoje se chama intertextualidade. E esse poema ele ilustra esse assunto. E eu vou explicar já já por quê. Para que vocês possam acompanhar aí a aula de hoje, podem abrir a apostila na página 143, que veremos até a página 144, beleza? Bom, só para recapitular. Esse ano a gente já fez vários estudos sobre literatura, né? E um deles, que foi o inicial, foi a respeito do conceito de arte e do conceito de literatura, né? Para que a gente possa compreender não a matéria disciplinar da escola, mas compreender a matéria no sentido do que é isso, né? O que é literatura, né? Então a gente teve várias aulas falando sobre isso, né? De forma muito ampla e conectando o conceito literário a tudo que está em torno dele, né? Que são as outras artes, cinema, pintura, escultura e tal. E em seguida a gente partiu para uma parte mais técnica, né, da literatura, que foi o estudo sobre os gêneros literários, né? Gênero épico, lírico e dramático, né? E vimos de forma detalhada cada um deles. E por final a gente já partiu para o texto escrito mesmo, né? Tanto a parte da estrutura do texto em prosa, né? Considerado os textos narrativos, né? Romance, conto, crônica, e também vimos sobre os elementos do texto em verso, né? Que são os textos popularmente conhecidos como poesia, né? Então agora a gente vai, ainda nesse campo técnico da literatura, a gente vai entrar na parte que se chama intertextualidade, que é para a gente compreender como que um texto é concebido, né? A gente já viu o conceito básico desse texto, né? A visão artística de mundo que o autor tem para escrever o texto. A gente viu a parte técnica, que é sobre o objeto textual, né? Que são os gêneros literários, os elementos da prosa e do verso. E agora a gente vai ver as conexões que o autor consegue fazer na hora de produzir a sua obra. Beleza? O nome disso é intertextualidade. Então vamos filosofar sobre o termo intertextual ou intertextualidade. O que significa isso? Intertextualidade significa inter, fora, textual ou textualidade, texto. Aquilo que está fora do texto, né? Ou seja, um poema ou um conto que é escrito, né, pelo seu autor, evidentemente, mas que o autor utiliza outros textos, né, que estão fora daquele ali, de outros autores, de outras obras e tal, e incluem naquela produção dele, né? Não é que ele está copiando nada, não. Ele se utiliza de obras já prontas para poder criar a sua própria obra. Isso também não é plágio, né?
ele está se utilizando de tanto de pensamentos como pontos de vistas, né, como obras em si, de outras pessoas, de outros autores, para que ele consiga chegar ao sentido próprio dele na hora de produzir o seu texto. Né? Por isso que o nome intertextualidade significa aquilo que está fora, né? É o que traz de fora para dentro, beleza? Por isso que eu li aqui para vocês esse poema no início da aula, que o próprio título ele já é um título intertextual, se chama Bolero de Ravel. E fica a dica aí para depois da aula, vocês pesquisem aí no YouTube, colocam lá, Bolero de Ravel. Bolero, o Ravel, na verdade, né? Ele foi um músico, um compositor, né? Antigo, século XIX, XVII, XVIII, XIX, se não me engano, em que ele criou uma obra, uma peça musical, né? Fantástica, música clássica, tá? Ela é enorme, tem vários minutos e ela começa com as batidas de tambores como se fossem tambores marciais, né? Aqueles tambores militares, né? De uma marcha marcial. Tá? E vão se agregando a esses primeiros instrumentos outros instrumentos de forma progressiva, né? E a música vai num crescente, né? A cada parte da música, né? A cada ato da música incorpora-se outros instrumentos da orquestra e a música vai criando corpo. Mas só que ela tem uma genialidade incrível, que a percepção, né, que o ouvinte tem da música é de que a música ela nunca vai acabar, porque ela é como se ela começasse do zero e fosse abrindo uma pirâmide ao contrário, né? E se expandindo, né? É como se fosse igual na matemática a gente usa aquele termo dízima periódica, né? Quando o número você coloca lá vírgula 9999999 ou vírgula 000 e nunca tem fim, né? É como se essa música fosse uma dízima periódica da música. Aí vem, muitos anos depois, vem o Drummond, pega a ideia dessa música, né? O conceito que motivou Ravel a compor essa música e vai criar esse poema, né, que eu li para vocês aqui inicialmente. Isso fica muito latente nesse trecho aqui. A alma cativa e obcecada enrola-se infinitamente numa espiral de desejo e melancolia. O que é uma espiral? Espiral é um círculo circunférico, né? É um traço circunférico que tem um núcleo, que tem o início, e ele vai girando em torno de si mesmo. Mas a cada volta completa que ele dá em torno de si, ele se expande um pouco mais. Isso é uma espiral. É o conceito da música chamada de Bolero de Ravel. Né? Ele pega esse conceito e aplica a sua... O Drummond pega esse conceito e aplica a sua poesia. Né? Considerando essa ideia de intertextualidade, né, muitos críticos dizem o seguinte, críticos de arte, né, que não há como nenhum artista, nenhum poeta, nenhum escritor, nenhum músico criar a sua obra a partir do nada. Ele sempre vai estar se embasando em coisas que já foram criadas para poder criar a sua própria obra. Né? A gente chama isso de originalidade. Né? Aquilo que é original é que é criado do zero. Se algo que não é criado do zero, né, automaticamente ela precisou de se utilizar de referências externas para poder se criar aquela obra. Né? Não que a obra desse autor não seja original por isso. Né? Ela é original porque o autor ele vai conseguir encadear essas ideias externas que ele vai pegando de outras referências e tal, e vai encadear de uma forma tal que aquela obra que ele vai estar criando, embora tenha referências em outras, seja uma obra única. Né? Então isso vai fazer com que um autor, com que um artista seja grande, né? Seja de fato importante.
Mas nem os mais importantes, eles fazem uma obra a partir do zero. Quem usa muito isso é o mestre Machado de Assis. Estou até com o livrinho dele aqui, né? Um deles, né? O Dom Casmurro. O Machado de Assis, ele usa várias e várias intertextualidades, né, ao longo da sua obra, ao longo das suas obras, né? Uma das intertextualidades que ele adora, melhor, são três, né? Intertextualidade bíblica ao longo da narrativa, né? Para poder exemplificar alguma atitude de algum personagem. Ele pega uma passagem bíblica e coloca aquilo ali no texto dele. Lembre-se, ele não está copiando nada, não é um plágio. Ele está se utilizando daquela referência bíblica para poder explicar algo que o seu personagem está fazendo, né? A outra referência é a referência clássica, ou seja, ele vai lá nos filósofos gregos e romanos antigos, né? Pega algum pensamento deles e coloca na sua obra, né? E a terceira referência, a terceira intertextualidade que ele usa muito, é de outras obras literárias anteriores a ele. Um autor que ele adora é o William Shakespeare, né? Autor lá do Reino Unido, que 500 anos antes, né? 400 anos antes do Machado de Assis, criou uma obra que é completamente imortal, né? Até hoje a gente lê as obras, a gente não só lê, né, como vê filmes, né, assiste a peças teatrais adaptadas da obra do Shakespeare, e a gente vê aquilo como se tivesse sido escrito hoje, né, de tão atual que é, porque ele fala dos dilemas humanos, né? E como o Machado de Assis também vai tratar disso, né, desses dilemas humanos, ele vai se utilizar de várias referências shakespearianas. Então, num momento ou outro, ele vai citar o nome de algum personagem de Shakespeare, ou então ele vai citar alguma passagem de alguma peça que o Shakespeare escreveu e tudo mais. Isso é intertextualidade, tá? Não se esqueçam. E não só na literatura se utiliza isso, como em várias outras coisas, né? Filmes utilizam intertextualidade, obras de arte, né? Com a pintura, escultura também se utilizam, né? Aqui na apostila até tem um exemplo muito maneiro. Essa obra aqui, ó, essa pintura aqui se chama O Grito, né? Todos vocês conhecem, certeza. Mesmo que quem não sabia o nome dela, né, já conhecia essa obra. Foi pintada por um artista norueguês chamado Edvard Munch. E alguns anos atrás, né, os diretores dos Simpsons, eles pegaram aquela obra como referência e colocaram no lugar daquele indivíduo que tá com a boca aberta gritando, colocaram o nosso querido Homer Simpson, né? E lá atrás, onde tem algumas figuras, no quadro original do Munch, ele colocou a própria família Simpson, né? A Marge com aquela cabeleira azul dela e tal, a Lisa, aqui do lado eu acho que é a Meg, né? Aí, qual que é o grande lance dessa intertextualidade? Quando você bate o olho nessa obra aqui, você vai se utilizar como referência a obra original. A obra original, quando você olha para ela, qual que é o sentimento que ela te desperta? São vários, né? Mas um deles é o sentimento de pavor. Não pavor da obra em si, porque ela é uma obra bonita, embora seja feia, ela é uma obra bonita. Mas a gente sente o pavor da mensagem que o artista quer passar para nós, né? A gente não fica apavorado com a obra, a gente fica apavorado com a mensagem, né? Então, quando você olha para essa obra aqui, você não é que você vai ficar apavorado, né? Na verdade é o contrário, você vai achar graça. Mas você vai achar graça porque o diretor do Simpson,
Ele pegou um sentimento de pavor do grito, né, da obra original O Grito, e transformou isso numa comédia, né, porque ele colocou aqui o Homer, né. Mas isso só vai fazer sentido para você se você tiver conhecimento básico da obra original, né. Ou seja, ao criar esse desenho do Simpson, o diretor se utilizou de algo que já existia. Ele pegou uma mensagem já existente, que já é de conhecimento comum de todos, né, e readaptou esse mesmo conceito já existente para uma obra atualizada. Isso acontece muito com as obras igual aquela Mona Lisa do Leonardo da Vinci, né? Se você olhar na internet, você coloca lá Mona Lisa Pop, lá no Google. O Google vai te dar várias e várias imagens da Mona Lisa. Uma ela vai estar com óculos escuros, na outra ela vai estar com fone de ouvido, na outra ela vai estar com bigodão, vai ter uma outra que ela vai estar com o cabelo cortado e espetado, pintado, né? Numa outra ela vai estar com estilo gótico, né? Com grandes olheiras e tal. Aquilo também é intertextualidade, né? Se utiliza de uma obra já existente para poder criar algo novo, né? No cinema, por exemplo, tem um filme chamado Todo Mundo em Pânico, é um filme até antigo, vocês já devem ter visto esse filme, que pega o filme original que se chama Pânico, né? Que tem aquele assassino, né? Com a máscara da cara da morte, né? Com um capuz preto, uma faca e tal, e matando as pessoas. Ele pega essa obra, né? Esse filme original, e faz o que a gente chama de paródia, né? Ele vai pegar ele vai recontar a história de um jeito cômico, né? Mas só que para recontar essa história, ele vai se utilizar de vários outros filmes, filmes de ação, filmes românticos, né? Filmes de comédia também, e vai contextualizar dentro dessa obra, né? Ou seja, ele vai se utilizar da intertextualidade para poder contar essa obra, para poder recontar a história, né, desse filme, Todo Mundo em Pânico. E só para fechar, existe uma intertextualidade muito interessante no nosso próprio hino nacional. Acho que eu já comentei com vocês. Acho que já. Acho que até na aula passada eu comentei isso com vocês, que eu estava falando sobre escansão, né? Escansão do poema, a contagem de sílabas. Aí falei que o hino nacional, ele tem uma estrofe dele, ela foi retirada de um poema de anos antes do autor do romantismo brasileiro chamado Gonçalves Dias, né? O poema se chama Canção do Exílio. Aí tem um trecho lá que diz: nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais flores, nossa vida mais amores e tal. Esse trecho ele tá dentro do hino nacional, ou seja, ali tem uma intertextualidade, né? O compositor do hino, o autor da letra do hino, ele se utiliza de um conhecimento já existente e de uma obra já existente e adapta isso à obra dele. Intertextualidade. Na próxima aula, a gente vai ver, gente, os tipos de intertextualidade, beleza? E são vários tipos, né? Tem referência, tem alusão, tem citação, paráfrase, tem pastiche, tem paródia, blá, blá, blá. E a gente vai ver detalhadamente cada uma delas. Beleza? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Revisem esse conteúdo aí após a aula. Daqui a pouquinho eu já vou mandar uma atividade para vocês. E qualquer dúvida, estarei aqui no grupo do WhatsApp até meio-dia em ponto para poder ajudá-los a esclarecer qualquer dúvida. Beleza? Contem comigo. Grande abraço.